Recentemente tivemos uma declaração bem polêmica vindo do ex-superstar da WWE, Ryback. Pois é, meus amigos, Ryback, que muitos de vocês aí conheciam como Big Guy na WWE, sendo ali um dos caras mais bombados, com seus músculos avantajados, que teve uma carreira em termos de título bem modesta, ganhando o Intercontinental, mas se envolveu em algumas storylines ali bem chamativas, rivalidades contra o Mark Henry, rivalidade contra o CM Punk, rivalidade contra John Cena, enfim. Mas ele nunca se tornou o superstar de topo que ele sempre almejou ser, saiu da WWE, depois nunca foi para uma outra grande companhia, teve um calendário mais flexível no wrestling e fez altas críticas à WWE e ao wrestling em geral. É um cara sempre polêmico, com várias acusações, conspiracionismos, queria fazer um sindicato de wrestlers e algumas outras ideias mirabolantes. No fim das contas, ele deu uma declaração polêmica em um momento muito, mas muito delicado, que foi em relação à morte do Bray Wyatt, né? Bray Wyatt, que faleceu jovem, 36 anos apenas. A gente ainda tá tentando se recuperar desse baque, dessa notícia preocupante. E o Ryback pegou esse timing e disse o seguinte, abre aspas: "É por isso que você vê caras morrendo. Bray Wyatt acabou de morrer. Ele caiu e morreu. Foi o que aconteceu aos 36 anos. A vida do wrestling faz isso. Esses caras vão continuar morrendo." Então, primeiro que ele fala de um jeito bem direto assim, né? Caiu e morreu. E depois ele joga a culpa no wrestling. Tipo assim, como se o pro wrestling tivesse matado o Bray Wyatt. O Ryback, ele teria um embasamento raso, mas teria, se a morte do Bray Wyatt fosse por conta de uma lesão, por conta de um combate que ele teria morrido em ringue, por conta de um acidente estilo Owen Hart entrando para poder participar, por conta de suicídio, porque de alguma forma o wrestling poderia estar mexendo ali com a saúde mental dele e afetando ali então ele daquela forma. Então assim, haveria sim um embasamento raso, horrível, que certamente não estaria certo, mas haveria. Acontece que a morte do Bray Wyatt, ela não teve nada a ver com isso. O Bray Wyatt faleceu porque ele teve Covid, ficou com sequelas e as complicações da Covid o matou, ele teve um infarto. Aí eu te pergunto, por que o wrestling teria matado o Bray Wyatt? O que o wrestling influenciou na morte dele? Pelo contrário, o wrestling, ele fez o Bray Wyatt em determinado momento se tornar um cara mais atlético, mais saudável, perder peso e poder, quem sabe, ali criar uma resistência maior. Há quem diga, inclusive, que talvez os anos que o Bray Wyatt não tenha se cuidado o suficiente possam ter afetado o fato aí de ele não estar mais bem preparado e saudável para enfrentar uma doença pesada, embora há vários casos aí também de caras que tiveram uma vida bem saudável e sofreram complicações da Covid do mesmo jeito. Mas assim, você teria mais argumentos para falar o oposto do que dizer que o wrestling matou o Bray Wyatt. E o Ryback se pega nesse momento e aproveita para fazer isso. Cara, assim, é uma falta de respeito, é uma espécie de oportunismo do Ryback, que tem ódio da WWE de todas as formas, e aí qualquer acontecimento ele tenta aparecer para tentar se vingar. Os fãs, de modo geral, não gostam muito do Ryback também, então não é como se tivesse uma legião de pessoas concordando com ele. Na verdade, até quando ele fazia enquetes sobre quem quer o retorno dele ao wrestling, a maioria votava que não queria. Mas um ou outro vai gostar do Ryback, um ou outro vai defender o Ryback, por mais babaca que ele possa ser. Então é bom a gente sempre expor essas opiniões do Ryback e deixar evidente para meio que mostrar o quão ridículo é e quem sabe ridicularizando alguns não sejam influenciados por esses caras, porque sei lá, eu gostei de 3 lutas do Ryback. Eu via gente que gostava muito do Ryback pelos moves que ele tinha no videogame, né? Mas pô, do videogame todo mundo é Deus também, todo mundo tem um moveset vasto. Mas em resumo é isso, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui.